Você tem medo do quê? Esta é a minha pergunta de hoje. Eu sou Francoto, sou consultora e sou franqueada da Natura. Sou também criadora do método Guia da Venda Direta. E eu tô aqui para te ajudar para que você também tenha sucesso nas vendas. E para ter sucesso nas vendas, primeiro a gente precisa reconhecer os nossos medos. Então eu começo essa live perguntando para você do que é que você tem medo. Eu vou fazer assim, eu abri um box aqui no Instagram para perguntar para as pessoas, né, para as consultoras, quais eram os medos que elas tinham. E eu quero trazer para você algumas das minhas respostas e alguns dos meus medos também. Quando eu venho aqui pra gente conversar, não significa que eu sou destemível e que eu não tenho medo. Na verdade, é uma outra posição, né? Assim, quando eu falo, gente, preciso falar sobre isso, e ultimamente eu tenho sentido vários medos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quando eu falo, eu preciso falar sobre isso, significa que eu posso sim ajudar, e quando eu coloco para fora isso, né, e quando eu converso, e quando eu trago essas reflexões, significa que eu também me ajudo. Então, falar sobre esses medos é muito bacana, mas não é só isso. Vocês vão sair daqui do final dessa live com duas perguntas, e é para você sempre pensar nessas duas perguntas, combinado? Combinado? Vamos que vamos? Gente, para começar, então, só para falar, né? Eu trouxe os medos ali de algumas consultoras que me deixaram aqui na caixa de pergunta. Eu vou trazer alguns dos meus medos também para vocês e como que eu supero eles no dia a dia. E tenho também quero trazer essa reflexão aqui para você. E trouxe também aqui uma definição do dicionário, né? Olha só isso. Medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Olha só isso. Então, existe um perigo à frente, né? E aí você precisa se perguntar, mas isso é real ou é imaginário? Né? Então, assim, já logo de primeira, assim, é real? Esse medo é real ou é imaginário? Será que isso é coisa da minha cabeça? Ou será que ou será que esse perigo é realmente real e eu preciso evitar e tal? Antes de mais nada, antes até eu fiz uma breve introdução aqui, mas antes de eu começar, gente, clica no aviãozinho, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, isso vai ajudar outras consultoras de beleza também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, a Núbia, a Alciene tá aqui, a Daisy, a Nádia, a Roseli, Rosilene, Setor Mossoró com a gente, que delícia, Sheila, Luciana, Andréia, Solange, Bianca, Karina, sejam todas muito bem-vindas. Cadê os homens dessa live? Quero saber onde eles estão. A Lê, seja bem-vinda, Lê. Vamos que vamos. Gente, olha só, então assim, eu falei que ia trazer duas perguntas para vocês, né? Então, o significado, segundo o dicionário ali, olha, é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou perigo imaginário. Então, toda vez que você tiver medo de alguma coisa, setor guerreiro também aqui com a gente, toda vez que você tiver medo de alguma coisa, você vai se perguntar assim: esse medo é real? É do nosso mundo físico mesmo? É aqui? Ele está presente aqui? Ou esse medo é da minha imaginação? Será que eu estou imaginando as coisas? E as duas perguntas que eu quero trazer para você, toda vez que você tiver um medo, você vai se fazer essas duas perguntas, porque isso vai te nortear para você saber se isso é real ou se é só imaginário. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu ouso aqui dizer, mais de 95% dos nossos medos, eles estão somente dentro da nossa cabeça. Por isso até que eu já trago aqui uma sugestão de um livro para vocês. Eu sempre falo desse livro, chama Mindset, né? Se fosse traduzir para o português seria mentalidade. Eu super sugiro esse livro porque se 95% dos nossos medos estão dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa cabeça, o que a gente precisa fazer com eles? A gente precisa saber como lidar com eles dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, se eu lido com o meu medo dentro da minha cabeça, eu vou conseguir lidar com ele e
passar por aquela situação mesmo com medo. Tem uma frase, eu sou a pessoa das frases, vocês sabem disso, né? Tem uma frase que chama assim, que diz assim: quem não arrisca não petisca. Gente, aqui estão pedindo um print, mindset. Podem fazer o print. Essa sim é uma recomendação minha muito forte. Quem não arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca. O que isso significa? Se eu tenho medo de alguma coisa, e isso é normal porque somos seres humanos, se eu não arriscar em passar por cima desse medo e fazer algo, mesmo com medo, eu não vou petiscar. Então, quer um exemplo? Tem gente que tem vergonha ou tem medo de fazer abordagem fria, que é uma das coisas que eu ensino lá dentro do Guia da Venda Direta. Abordagem fria é você falar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua consultoria para outras pessoas. E aí, esse era um dos meus medos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre os meus medos? Esse era um dos meus medos no começo. Como que eu fiz, então, pra passar por cima desse medo? Eu fui com medo mesmo, porque eu pensava assim, gente, eu preciso divulgar meu trabalho, né? Então, eu ia numa padaria, eu falava lá que eu vendia Natura e tal. No começo, eu ficava aterrorizada, porque eu falava, gente, será que eu tô invadindo o espaço daquela pessoa? Será que eu tô sendo impertinente? Será que eu... Ai, meu Deus. E eu ficava, gente, com esses medos de fazer essas abordagens. E aí, essas duas perguntas que eu quero passar pra vocês é justamente isso. Então, eu pensava assim, o que vai acontecer se eu não fizer nada? Por exemplo, abordagem fria. O que vai acontecer se eu não fizer nada? E o que pode acontecer se eu fizer? Se eu não fizer nada, eu continuo no meu status quo, eu não tenho aquela pessoa como um possível cliente, é isso que a abordagem fria ela nos traz, né? Aquela pessoa continua sem saber o que eu faço e eu continuo no meu status quo, que é na minha zona de conforto, ali paradinha, quietinha. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, e se eu fizer? Se eu fizer, eu passo por cima do meu medo. E assim, eu imaginava assim, qual é o máximo do máximo de ruim que pode acontecer caso eu passe por cima desse medo? Então, quando eu fazia abordagens frias, eu falava assim, olha, eu vendo Natura, se você precisar de alguma coisa e tal. E eu fazia ali, né, o método de abordagem. E as pessoas falavam assim, e eu pensava assim, gente, qual é o máximo do máximo que pode acontecer? Qual é o pior cenário que pode acontecer se essa pessoa falar pra mim, o máximo que ela pode falar? Ela pode falar, tá bem, obrigada, não preciso do seu trabalho. E lembra que o primeiro não a gente já tem? Então é muito isso, assim, né? O que pode acontecer se eu não fizer, se eu continuar no meu status quo? Essa é a primeira pergunta. O que vai acontecer se eu não fizer nada? E a segunda pergunta é, qual é o pior que pode acontecer? Qual é o pior cenário que pode acontecer se eu fizer, mesmo com medo, tá? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe algumas perguntas aqui de consultoras mesmo. Eu abri a caixinha de perguntas aqui nos stories e eu quero responder essas perguntas para vocês ao vivo, para mostrar que muitas vezes esses medos estão dentro da nossa cabeça. Vamos lá? Seja bem-vinda quem tá chegando aí agora, Rafael, Kátia, Valônia, acho que é assim que fala seu nome, Maria, Ana Mendes, Dani Cavalcante, queridíssima, super aluna, o Marcos tá aqui, a Liane, a Rita, a Margarida, a Adriana, lá, ó, que perfume bom falou, comecei há pouco tempo e ainda estou com medo de abordar o cliente. Então, que perfume bom, agora você já tem duas perguntas, lembra? O que vai acontecer se eu não fizer, se eu não passar por cima desse medo? E qual é a pior coisa que vai acontecer se eu passar por cima desse medo? Essas são as duas perguntas que vocês vão sempre se fazer. Gente, eu tô fazendo essa live aqui, eu vou falar pra vocês. Antes eu fazia essas lives toda segunda-feira pelo YouTube, pelo meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é Francoto. E aí, eu fazia às 3 da tarde, só que aquilo ficou sem sentido pra mim, eu não tava mais achando bacana fazer e tal, então eu parei por um tempo e agora eu sinto necessidade de compartilhar com vocês. Necessidade, como por exemplo, medos, né? Faz um tempo aí que eu tô com medo de várias coisas e aí quando eu falo sobre esse medo, ao mesmo tempo que eu ajudo vocês, e é uma forma também que eu tenho de pensar sobre isso.
Eu quero as minhas seguidoras, os meus seguidores, as minhas alunas, os meus alunos, não que eles sejam destemidos, porque eu acho que isso não existe, mas eu quero que você saia nesse final pensando nessas duas perguntas e sabendo melhor. Eu falo assim, o medo ele sempre vai existir, né? Se não tem medo, não tem risco, né? E o medo tá muito correlacionado a risco. Mas, já que eu vou correr algum risco, que seja riscos calculados. E aí eu vou te falar aqui, isso tem a ver aqui com as perguntas que o pessoal me fez. Eu quero correlacionar esses assuntos com você. Vamos lá. Quer ver aqui, ó? Eu tirei os prints da tela e tá subindo aqui. Eu quero trazer eles para vocês. Sejam bem-vindos! Olha quanta gente! Faz um favor, aproveita que você tá aqui. Detalhe, eu espero que você tenha papel e caneta na mão, porque eu vou trazer alguns conceitos. E quando eu trago esses conceitos, é bacana que você anote para você estudar um pouco mais sobre isso depois, para que você tenha esses momentos ahás que eu falo, né? Assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você tiver esses momentos ahás de você anota pra justamente botar em prática. De nada adianta eu vir aqui falar e você não botar em prática as coisas que eu tô falando, beleza? Combinado? A primeira pessoa aqui que me respondeu, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela falou assim, Juliana.asda, não sei se ela tá aí ou não, mas ela falou: sou semente, estou indo bem nas vendas, mas tenho receio de investir em estoque. Tcharam! Quem teve esse medo? Ou quem tem ainda, ou quem já teve? Eu tinha muito medo de investir em estoque. Eu falava, gente, e se eu comprar e eu não vender? Como que vai ser? O que eu vou fazer com esse produto e tal? Então, esse sim é um medo mesmo, tá? Juliana, você não está sozinha. Eu também tive muitos desses medos. E vamos lá. Juliana, o que eu falo pra você? Primeiro ponto e se eu não pedir estoque? Lembra duas perguntas? O que acontece se eu não fizer? E qual é o pior das piores das hipóteses se eu fizer? E como, já que eu vou fazer, que eu corra esses riscos de forma calculada, tá? Então, assim, o que vai acontecer, Juliana? Você pode se perguntar, o que vai acontecer se eu não pedir em estoque? Eu vou ficar... não vou ter os produtos, né? Ela falou lá, eu tenho medo, eu sou semente, tô indo bem nas vendas, mas eu tenho receio de investir. Juliana, eu vou te falar uma coisa, eu não conheço nenhum diamante que não tenha pronta entrega, tá? Então, se você quiser crescer na sua profissão, a pronta entrega ela é um grande aliado. Eu, inclusive, ensino isso no Guia da Venda Direta, como fazer ali uma pronta entrega de produto, um estoque inteligente de produtos. Então, assim, o que vai acontecer se você não pedir? Você vai continuar no seu status quo. Você vai pegar o pedido ali pela revista, vende aquele pouquinho. Só que o estoque pronto entrega, ele traz essa compra por impulso, que a gente gosta muito. A gente que é vendedor quer vender, concorda? Então, o que pode acontecer? O máximo do pior cenário que pode acontecer, Juliana, é você pedir muito produto e você acabar ficando com muitos boletos em abertos e não conseguir, Deus o livre guarde, pagar e cumprir com seus compromissos. Então, qual que é a dica que eu dou pra você? E eu sempre falo isso, começa de pouquinho. De grão em grão a galinha de papo, né? Investe aquele pouquinho, comprou aquele pouquinho, vendeu, sentiu mais segurança, vende mais um pouquinho, pede mais um pouquinho. É sempre de pouquinhos, tá? Então essa é a minha dica. De novo, né? Medo de estoque. O medo, eu compartilhei aqui para vocês um significado do dicionário, mas esse medo, ele é um parente muito próximo, esse sentimento do medo, ele é um parente muito próximo da ansiedade. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Então eu fico pensando lá na frente, o que pode acontecer, o que não vai acontecer, o que acontece. Então você percebe que assim... Eu tenho medo de fazer estoque. Só que só de você pensar, todos os diamantes, quem realmente ganha dinheiro com a venda direta tem estoque. Opa, então eu preciso sair dessa minha zona de conforto e correr riscos calculados, que é justamente isso.
pede um pouquinho, vende mais um pouquinho, pede mais um pouquinho, vende mais um pouquinho. Essa ansiedade que a gente tem, né? Porque lembra que eu falei risco, risco tá ligado com medo, que tá ligado com ansiedade. Essa ansiedade que eu tenho, ela pode ser calculada. Então, eu vou fazer um pedido que, caso eu não venda aquele produto, eu consiga pagar por ele, né? Eu tenho na minha empresa de uma pessoa só, um fluxo de caixa, que eu falo muito, que a gente tem dinheiro para comprar os produtos. Beleza? Vamos que vamos. Tem várias pessoas aí me falando que é muito ansiosa. Eu também sou uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Extremamente, mas é uma coisa que eu trabalho dia após dia, um dia de cada vez. Eu tenho praticado tenho feito algumas práticas de mindfulness, que é uma meditação de você viver o aqui e o agora, viver o hoje, tá? E isso tem muito a ver com o que a gente tá conversando. Ai, tenho medo. Ai, o que vai ser? É o excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro, ficar pensando lá na frente, tá? Alexandra Felipe, outra pessoa, me disse assim: eu tenho medo de não conseguir ir adiante com as minhas vendas. Olha o medo dela. Quais são as 2 perguntas, lembra que eu falei pra vocês? 2 perguntas que você vai se fazer quando você tiver algum tipo de medo. Então, a primeira pergunta, né? Eu tenho medo de não conseguir ir adiante com as minhas vendas. Então, o que vai acontecer se eu não for adiante com as minhas vendas hoje? Eu simplesmente vou parar de vender. Concordo? Gente, isso faz sentido pra vocês? Coloca um sim ou não aqui. Se vocês estão entendendo, pra eu saber que vocês estão entendendo, coloca sim ou não. Olha o medo dela. Eu tenho medo de não conseguir ir adiante nas minhas vendas. O que pode acontecer se você não fizer nada com esse medo? Você simplesmente não vai adiante com essas vendas, você já vai ficar parada. Concorda? Agora, o que pode acontecer se você supera esse medo de ir adiante nas suas vendas? Você vai ir adiante nas suas vendas. E o pior que pode acontecer, lembra que eu falo pra vocês? Pensem no pior cenário. Qual é o pior que pode acontecer se você for adiante nas suas vendas? Na verdade, se você vender muito, você vai ter muito sucesso, vai ter muito lucro, muito dinheiro no bolso. É isso que eu quero pra você, na verdade. Esse é o meu desejo pra vocês todos que estão aqui. Cresce quem comparece. Vocês já estão de parabéns de estar aqui comigo. Faz sentido, gente, pra vocês? Vocês percebem que esse medo, ela tem medo de seguir adiante com as vendas. É um medo totalmente infundado. Não tem fundamento, não tem lógica. Porque se ela for adiante com as vendas dela, ela vai ter sucesso. Certo? Então, olha como é bom a gente se perguntar. Quais são as 2 perguntas que você vai se perguntar quando você tiver medo? Vamos ver se tem alguma pessoa aí muito... Vamos ver se tem alguém aqui comigo muito de olho nas 2 perguntas que são as 2... fazer perguntas para si mesma são ferramentas. E eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, eu falo assim, eu quero te ensinar a pensar. Ensinar a pensar de forma crítica. Eu quero te ensinar para que você tenha ferramentas e siga à frente, tá? Você vai com medo mesmo, porque é isso que eu costumo fazer quando eu tenho medo, tá? Eu vou com medo mesmo. O medo, ele vai existir, eu não posso deixar esse medo me paralisar. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui, ó. A Elisa Oliveira, 121. Ela falou, eu tenho medo de não conseguir ser independente. Medo de não conseguir ser independente. Aí, quais são as 2 perguntas que ela se faz? Se eu fosse a Elisa, ok. Eu tenho medo de não conseguir ser independente. Então, o que eu faço com esse medo? Se eu ficar com esse medo, eu vou continuar ali no meu status quo. Se eu não ultrapassar esse medo, eu continuo sendo independente. Concordam? E aí, tá sem áudio? A Carla tá me dizendo, gente, tá com áudio pra vocês? Sim ou não? Escreve pra mim. Não, se não tiver sem áudio, vou precisar sair e entrar de novo. Carla, tenta aumentar o volume. Eu acho que eu tô com áudio, porque as meninas estão aqui compartilhando algumas coisas comigo.
Então, tem áudio, beleza, obrigada. Eu tenho medo de não conseguir ser independente. Se eu tenho medo disso, se eu não fizer absolutamente nada para ultrapassar esse medo, o que vai acontecer? Eu vou continuar sendo independente. Provavelmente ali ela é dependente da mãe, do pai, do marido, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu não fizer nada para ultrapassar esse medo vai continuar tomando conta de mim. E aí, qual que é o pior do pior dos piores cenários que pode acontecer se eu começar a agir mesmo com medo? O que vai acontecer? Ela vai ser independente. Concorda? Porque se ela começar a agir, começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, começar a fazer as coisas por si, ela vai ser independente. Então, assim, se eu não fizer nada, eu continuo sendo dependente. Eu acredito que seja dependente financeiramente nesse caso. Se eu não fizer nada, eu não vou conseguir ser independente. Então, se eu não fizer nada, eu continuo no meu status quo, eu continuo independente. E se eu fizer alguma coisa? Então, tô lá numa idade, 20, eu fui morar sozinha com 24 anos. Vocês acham que eu não tinha medo? Claro que eu tinha. Aí eu pensava assim, qual é a pior das piores coisas que vai acontecer se eu não conseguir me manter? Ou se eu voltar a ser dependente dos meus pais, porque querendo ou não, eu tinha uma estrutura ali, casa, comida, roupa lavada, eu tinha. O que vai ser o pior do pior dos piores se eu não conseguir fazer isso? Eu volto pra casa dos meus pais e tá tudo bem. Entendeu? Só que a primeira vez que eu saí, que foi com 24 anos, você pergunta se eu voltei. Lógico que não, porque daí os meus objetivos eram eu conseguir me manter. Só que se eu tivesse com medo, eu não teria saído. Né? Então vocês percebem, gente, que não é infundado. Ele tá lá dentro da nossa cabeça, tá dentro da gente. O que a gente precisa fazer é justamente trabalhar esses medos. Justamente com essas duas perguntas, tá? A Lima Silvana, 19. Próxima pergunta. Ela falou assim, tenho medo das dívidas. Silvana, essa pergunta tem muito a ver com a primeira, né? Que a gente conversou sobre medo. E correr riscos calculados. Então, não é no primeiro mês de cadastro e no segundo mês de cadastro que você se cadastra em alguma marca e você vai começar a vender loucamente e vai começar a fazer um monte de pedido e um monte de estoque. A gente segue a mesma coisa, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha de papo, tá? E de novo, né? Quem não arrisca não petisca. Lembra das duas perguntas? O que vai acontecer se eu continuar com medo das vendas? Se eu continuar com medo das dívidas, ela falou que tem medo das dívidas. O que vai acontecer se eu continuar com medo das dívidas e não fizer nada? Eu não vou ter dívida. Se eu não pedir pronta entrega, eu não vou ter dívida. Beleza. Só que eu não tenho pronta entrega. E aí eu não vendo. Então eu continuo, no status quo. E se eu passar por esse medo e fizer dívidas, entre aspas, na verdade, quando a gente fala de produto em estoque, a gente fala de investimento, a gente não fala de dívida. Então, o que acontece? Eu passo por cima desse medo, corro riscos calculados, lembra que eu falei pra vocês? Então eu peço um pouquinho, vendo mais um pouquinho. Mas a pergunta número 2, o que pode acontecer se eu ficar cheia de dívida e meu nome for por Serasa e pro SPC e tal? O máximo que vai acontecer é você precisar estudar um pouco mais sobre finanças, né? Vender aqueles produtos que você tem e se reestruturar. E isso tem muito a ver com o nome do livro que eu passei aqui no começo, que é assim, gente, não existe resultado negativo. Ai, Fran, mas eu fiquei endividada, eu tinha medo das dívidas, fui lá e fiquei endividada. Não existe resultado negativo. O que existe é só um resultado. É aquele resultado que você não espera. Só que se é um resultado que você não espera, não é o resultado que você quis ali. Você pode trabalhar em cima desse resultado. Tá? Então, e se eu entrar em dívidas, por exemplo, eu vou trabalhar para eu sair delas. Da mesma forma que você entrou, você fala, opa... Né? E a própria, eu tenho medo de fazer dívidas, o próprio falar isso, ele já te coloca numa posição de ter cautela na hora dessa compra, tá? Essa foi a Silvana, Lima Silvana 19 que me deixou. Vamos ver aqui,
A Juliana Asda, a mesma pessoa, né, que fez a primeira pergunta. Fran, distribuir a amostra de perfume. Espero o cliente pedir ou invisto antes? Juliana, se você tá assistindo essa live aqui comigo, você já sabe minha resposta, né? Será que ela tá aqui? Juliana, precisa ter pronta entrega, como eu disse, né? Assim, só a amostra ali muitas vezes não te traz a quantidade de cliente. Pode até trazer um cliente outro, mas pode não trazer a quantidade de clientes que você espera e que você precisa, tá? Ai, gente, que bacana! Obrigada por vocês que compartilharam. A gente tá só subindo aqui nos números. Clica no aviãozinho aqui, porque eu acredito muito que esse conteúdo pode ajudá-las também. Então, obrigada de coração por você que compartilha. Eu fico muito, muito, muito feliz, tá? Juliana, ela não falou exatamente do medo, né? Na verdade, ela me fez uma pergunta. Espero o cliente pedir ou eu invisto antes? Então, eu iria um pouco de cada. Foi como eu comecei, tá, Juliana? Até você sentir segurança de montar um estoque bacana, beleza? A Adriana Prado Alves, será que ela tá aqui? Ela falou assim, tenho medo de tentar e não dar certo. Esse medo é o melhor, né? Se a gente soubesse que tudo que a gente fosse tentar fosse dar certo, não tinha medo, concorda, Juliana? Adriana que fez essa pergunta. Vocês concordam? Gente, tenho medo de tentar e não dar certo. Baseado neste livro, eu sugiro que você leia muito bem esse livro, porque ele é muito bacana. Eu tenho medo de tentar e não dar certo. Quando eu tento e não dá certo, não é que eu tive um resultado errado. É que aquele resultado não era o esperado por mim. E aí, o que eu vou fazer? Se eu faço uma vez e não dá certo, eu vou fazer uma segunda vez diferente, uma terceira vez diferente, uma quarta vez diferente. Então, a sugestão aqui é você justamente pensar o que eu posso fazer de diferente para eu chegar no resultado, né? E você sabe que eu não gosto muito da palavra tentar, né? Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Quem fala, eu vou tentar vender isso aqui. Olha, primeiro que você tira essa palavra da sua cabeça. Então a gente tava falando de estoque agora de pouco, tira essa palavra da cabeça. Não, eu vou pedir pronto entrega e vou vender. Pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, mas eu vou vender. Então, tira a palavra tentar. Gente, escreve, você tá com papel e caneta na mão, tá? Escreve tentar. Eu vou até escrever aqui, tentar. E você vai fazer um X. Escreveu tentar? Faz um X assim, Aí você vai escrever conseguir. E toda vez na sua cabeça que você pensar, eu vou tentar aumentar minha carteira de clientes. Não, eu vou conseguir aumentar minha carteira de clientes. Eu vou tentar fazer uma abordagem fria para eu conquistar mais clientes. Não, eu vou conseguir. Eu vou tentar fazer um vídeo. Não, eu vou conseguir. Vou tentar fazer story. Não, eu vou conseguir fazer um story. Eu vou tentar postar. Não, pode parar. Eu vou conseguir. Pode ser justamente que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, mas você vai sempre aperfeiçoando. Porque lembra que não tem resultado errado, não tem resultado ruim. É só você que às vezes não tá sabendo fazer as coisas e tá tudo bem, né? E tá tudo bem não saber. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Tá tudo bem você não saber. Eu não sei de tudo, gente. Não sei de tudo, né? Ninguém sabe de tudo. Quem sabe de tudo? Então, essa live, ela tá bem reflexiva, assim, porque eu tô muito pensativa ultimamente. E tá tudo bem não conseguir. Agora, o que não dá é eu ficar tentando, porque quem tenta não consegue, tá? Eu vou tentar. Se der certo e eu conseguir meus clientes, ótimo. Se eu não conseguir, o tentar, gente, ele te dá ele te abre essa premissa do não conseguir. Então, tentar, eu vou tentar. Se eu não conseguir, tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu vou conseguir. Porque isso tá de acordo com os meus objetivos, tá de acordo com as minhas metas, está de acordo com as coisas que eu sigo, que eu quero pra mim. Entende? Você imagina, teve a dúvida anterior aqui, que foi...
Elisa Oliveira, né? Ela falou assim, eu tenho medo de não conseguir ser independente. Você imagina se ela fala pra ela, eu vou tentar ser independente, vamos ver o que vai dar. Você imagina se eu falasse lá com 24 anos, quando eu fui morar sozinha. Eu vou tentar morar sozinha. Não, gente, eu vou conseguir morar sozinha, né? Então, isso tá dentro da nossa cabeça. Então, pra gente estruturar nossa cabeça da forma correta, esse é um livro de leitura obrigatória. Mindset, mentalidade, tá? Deixa eu escrever aqui pra vocês. Mindset. É da Carol S. Dweck. Mindset. Da Carol S. Dweck. Coloquei aqui pra vocês, tá? Tem bastante gente perguntando. Gente, esse livro é uma leitura obrigatória, assim, quando a gente fala sobre mentalidade, tá? E olha, percebam que mentalidade não tem nada a ver com pensamento positivo. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Tem sim com eu colocar pensar da melhor forma, pensar da forma correta, tá? A Adriana então falou lá, né? Tenho medo de tentar e não dá certo. E eu falei do meu significado que eu dou pra vocês sobre a palavra tentar. Beleza? E um recado rápido. Gente, fechamos a turma semana passada do Guia da Venda Direta, então não cabe mais ninguém, já fizemos as nossas inscrições. Por enquanto, o que eu tenho para vocês que estão aqui? Aliás, obrigada pelas pessoas que vieram, vai ser muito legal, vai ser uma das melhores turmas, eu tenho certeza, dessa vida. A gente tá com um aulão gratuito de perfumaria. Então, se você não sabe a diferença entre vender perfume e sabonete, eu sugiro que você assista esse aulão, tá? O link tá aqui na minha bio. E depois, se você se interessar pelo aulão de perfumaria, tem a Jéssica e o Douglas hoje com o celular da consultoria. Você pode mandar uma mensagem para eles, um WhatsApp para eles, e você pode fazer parte da turma do curso fechado, tá bom? Eles te explicam ali. No aulão eu também explico, mas é bacana porque vamos vender perfume, né? Vamos vender perfume. A Vera tá dizendo que já assistiu e amou. Vera e quem tá aqui, né? Amém, a Mel tá dizendo que Deus continue te abençoando. A Misvi Perfumaria conseguiu entrar na turma 7. Seja bem-vinda! Hoje eu vou colocar um áudio lá pra vocês, pra gente alinhar algumas coisas. Eu vi que o grupo tá bombando, vocês estão animadíssimas, né? A Arlete tá dizendo que acha lindo compartilhar conhecimento com os outros. Eu gosto, Arlete, eu gosto e eu recebo feedbacks super positivos, né? E isso me faz continuar cada vez mais, né? A Sayuri tá dizendo que é muito bom o curso. Muito bem. Gente, a Eduarda falou assim, meu medo é de perder os meus clientes. Medo de alguma forma desencantá-los. Alguém tem esse medo de perder clientes? Sabe quando eu tinha medo de perder cliente, gente? Eu vou falar muito pra vocês. Quando eu comecei a falar não pro fiado. Quando eu comecei a falar não pro fiado, eu ficava assim, meu Deus, eu vou perder esse cliente, eu preciso do lucro do produto, eu tenho muito produto pronto entrega, eu preciso vender. Eu ficava morrendo de medo. Então, vamos lá. Quais são as duas perguntas quando você tiver esse medo? O que pode acontecer? Olha só, é Eduarda CCB 503. Não sei se ela tá aqui ou não. Eduarda, então ela fala assim, meu medo é perder meus clientes. Meu medo é perder os meus clientes. Medo de alguma forma desencantá-los. Então, se você tem esse medo, qual é a primeira pergunta que você vai se fazer? O que acontece se eu... Eu vou escrever aqui. Depois eu vou mandar um resumo dessa live por e-mail, tá bom? Pra você fazer parte, pra você receber minhas dicas por e-mail, hoje eu vou colocar esse e-mail e eu vou fazer um resumo dessa live, vou colocar pra vocês por e-mail. E vou colocar no Telegram também. Se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, tá o link aqui na minha bio do Instagram. E se você ainda não recebe meus e-mails frequentemente, francoto.com.br, você vai lá, se cadastra para receber os 10 erros na consultoria de vendas e você já vai receber esse e-mail também. Então, quais são as duas perguntas? Lembra?
A primeira pergunta: o que acontece se eu continuar com esse medo? O que acontece se eu continuar com esse medo? Aí a Eduarda falou: meu medo é perder os meus clientes, medo de alguma forma desencantá-los. O que acontece se eu continuo com medo de perder meus clientes e de alguma forma desencantá-los? Eu chutaria nada, mas pensando com vocês e falando da questão do fiado, por exemplo, se eu falar não pro fiado, eu vou perder eles. Se eu perder eles, lembra? E a segunda pergunta, né? O que acontece se eu continuo com esse medo? Se eu continuo com medo de perder os meus clientes, o que acontece? Escrevam pra mim. Eu tô pensando aqui e olha, normalmente eu faço um roteiro pra fazer vídeo lá pro YouTube e tal. Hoje eu vim sem roteiro, eu só vim com as perguntas. Eu tô aqui fazendo essa reflexão com vocês. O que acontece se eu continuar com esse medo? Meu medo é de perder os meus clientes, medo de alguma forma desencantá-los. Mas por que se você tem esse medo? Eu perguntaria pra ela, né, Eduarda, o nome dela. Mas por que, Eduarda, você tem esse medo? Você quer melhorar o seu atendimento? Você não tá nem aí pro seu cliente? Se você tiver esse pensamento, realmente você vai perder o cliente, né? Mas se você realiza um trabalho com excelência, tal, eu não sei por que você teria esse medo. E por isso que às vezes a gente precisa pegar mais informações de dentro da cabeça da pessoa, né? Pra entender. Agora, por exemplo, o meu medo era, eu tenho medo de perder os meus clientes quando eu comecei a falar não pro fiado. E aí, lembra qual que é a segunda pergunta? O que pode acontecer se eu perder esse cliente, se eu realmente perder, se esse medo se concretizar? Qual que é o pior dos cenários se esse medo se concretizar? O que pode acontecer se esse medo se concretizar? Imagina que eu concretizar. Eu perdi todos os meus clientes porque eu vendia fiado. Por exemplo, não foi isso que aconteceu, tá bom? Eu falo que existe vida após o fiado, mas não foi isso que aconteceu. E aí, o que pode acontecer? Eu poderia ficar sem cliente nenhum. Lembra o pior cenário? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu ficar com esse medo? Eu falei não para todos os clientes e fiquei sem cliente nenhum. O que pode acontecer? Você começar do zero. Vocês percebem? Eu falo, amor ao próximo nesse caso, tá? A Eduarda me falou ali. Eu falo amor ao próximo. Fran, a técnica do amor ao próximo, anota aí. Técnica do amor ao próximo. Escreve aí. Técnica do amor ao próximo. Consiste em que essa técnica? Tô ensinando mais duas. Eu falei que eu ia dar 2 ferramentas pra vocês, eu tô ensinando mais duas. Mais uma. Técnica do amor ao próximo. Fran, o que é isso? É uma técnica poderosíssima que eu ensino para as minhas alunas. Técnica do amor ao próximo. Por exemplo, eu falo não para um cliente. Eu falo assim, forma de pagamento, eu explico qual que é, não tô mais vendendo fiado. Aí o meu cliente fala assim, então eu não quero mais comprar com você. Aí eu simplesmente falo, não quer, meu amor? Tudo bem, próximo. E vou atrás de outro cliente que quer. Simples assim. Não é o máximo, gente, essa técnica? Eu vou até bater uma salva de palmas pra mim. Simples assim. Simples. Não quer, meu amor? Próximo. Tá bom? Então coloca isso na sua cabeça. Técnica do amor ao próximo, tá? A Rafaela Oliveira São três A's o nome dela. Ela falou assim, eu tenho medo de comprar estoque e não vender. Isso é um medo normal, né? Medo normalzinho ali, Rafaela. Então faz parte, né? Vamos que vamos, bora pra cima? Foi o começo dessa live e até agora, certo? A Fabi tá dizendo, ainda de fazer stories, faço, mas com muita vergonha. Fabi, 2 perguntas pra você. Lembra, essa live é pra gente superar o nosso medo. O que acontece se você continuar com esse medo de fazer stories? Nitsi, nada, nina, none. Não acontece nada se você continuar com esse medo, né? Agora, o que pode acontecer no pior dos cenários se você fizer stories? O máximo que pode acontecer é você fazendo um story. Você errar o que você tá falando, ter que voltar a pagar e fazer de novo.
O que pode acontecer? Ah, eu tenho medo do que os meus clientes vão falar. Gente, se você não fizer, como que você vai saber? A Mônica tá dizendo, olha, eu tenho medo de aparecer nos vídeos. O que vai acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você continuar não fazendo vídeo, não fazendo stories? Seu cliente vai comprar com outra pessoa que tá aparecendo mais que você. E aí, na hora que você vê isso acontecendo, você fala, eita, eu falo para as minhas alunas, né, gente, só faz vídeo quem tem boleto pra pagar. Solamente, tá bom? Só faz story quem tem boleto pra pagar. Se você não tem boleto, tá tranquilo, você não precisa fazer. Certo? A Lê Carvalho, a Lê é minha aluna, turma 6. Ela tem medo de dirigir. Vamos lá? Vamos pensar nesse medo dela? Gente, o que pode acontecer se ela continuar com medo? Se ela não agir além do medo? O que pode acontecer? Ela vai continuar sem dirigir. Ela vai pegar carona, vai pegar Uber, vai andar de mototáxi, de a pé, vai andar de patinete, ela pode andar de outras formas, mas dirigir ela não vai. Então ela meio que se trava, literalmente, né? Porque quem dirige... Vocês dirigem? Coloca pra mim, dirijo, não dirijo. Coloca aí pra mim, dirijo ou não dirijo, deixa eu saber. Eu também tinha medo de dirigir no começo. Na verdade, eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Eu reprovei 5 vezes de carro. 5 vezes quando eu fui tirar a habilitação. E eu reprovei 3 vezes de moto. Eu já tinha uma bis quando eu fui tirar a habilitação e eu reprovei. Vocês acham que eu tava tentando tirar a habilitação ou que eu ia conseguir tirar a habilitação? Então, 8 vezes eu paguei pra fazer aquele exame de novo e eu passei. Então, esse medo de dirigir faz super parte, porque é uma coisa nova, né? A Elisete, a Natália tá dizendo aqui, ó. Meninas, quando vocês começaram a dirigir, dava medo? Claro que dava, né? Claro que dava. Hoje em dia, depois de tanto, a necessidade, né? A necessidade me fez dirigir cada vez mais, porque se eu passasse por cima desse medo, eu ia conseguir chegar na faculdade mais rápido, eu ia conseguir levar os produtos com mais agilidade. Então, eu conseguia fazer muitas coisas ali no meu dia a dia. Isso me facilitava demais, né? Eu moro numa cidade bem pequena e meus pais não tinham carro e também não dirigiam. Então, eu levava eles no mercado e trazia. Então, facilitou muito a minha vida a partir do momento que eu decidi... decidi, não tentei comprar uma moto e tirar a habilitação. Eu decidi, eu fui lá e fiz. Então, você pensa assim, o que vai acontecer se eu continuar com esse medo? Eu continuo nesse status quo, eu continuo acontecendo, eu continuo não tendo essa agilidade toda que eu falei pra você, né? Porque, querendo ou não, um carro, uma moto, ele facilita muito sua vida. Você não precisa ficar dependendo dos outros pra te levar nos lugares e tal. E aí, Ale, o que pode acontecer, o que de pior pode acontecer se esse medo se concretizar? Então, vamos pensar num pior cenário. Tenho medo de dirigir e o pior cenário que pode acontecer se eu tô de moto, eu cair ou bater a moto, certo? Gente, é o pior cenário e eu falo pra vocês isso. Qual que é o pior cenário se eu tô de carro e bato o carro? Se eu sei desse medo, e aí fala muito, quando a gente tira a habilitação, da direção defensiva, né? Que eu dirijo pra mim e dirijo pro outro. Se eu tenho medo de dirigir, o que acontece? Eu presto muito mais atenção em como eu troco a marcha, se tá vindo o carro, se não, olho no retrovisor. Facilita, entre aspas. Na verdade, é muito mais difícil dessas primeiras vezes você fazer isso, porque você tem que prestar atenção em tudo, você tem que olhar tudo, perceber tudo. Só que assim, na hora que você vai pegando o esquema e percebe que esse medo muitas vezes é infundado, você continua com atenção naquilo que você tá fazendo, só que você vai ver que, por exemplo, o pior que pode acontecer é acidente. Os acidentes, eles não acontecem toda hora. Acontece acidente justamente quando as pessoas não têm medo de dirigir,
né? Quando a pessoa tá muito tranquila ou ela bebe, aí ela acaba acontecendo um acidente. Então, assim, você percebe, quando a pessoa tem muita confiança naquilo, é que aquilo acontece. Então, assim, eu tenho medo de dirigir. Ok, primeira pergunta, o que vai acontecer se eu continuar com esse medo? Você vai continuar não dirigindo, concorda? Agora, eu quero superar esse medo. Então, o que pode acontecer? O que vai acontecer quando eu supero esse medo? Eu vou dirigir, vou agilizar, vou fazer minhas coisas com mais facilidade, não vou depender dos outros, não vou depender de ônibus, não vou fazer nada disso. E o que é pior dos piores que pode acontecer? Eu bater o carro. Só que você concorda que se eu tenho medo, eu vou dirigir bem prestando atenção, bem devagar. E, gente, pode acontecer, você dá uma raladinha, meu carro eu já ralei ele várias vezes, sabe? Então, é um medo que a gente consegue calcular esses riscos, tá? É um medo que dá pra você calcular. E aí, pode acontecer, às vezes, né? Eu de moto, quando eu tinha moto, eu caí várias vezes, uma vez, inclusive, caí na faculdade. Então, pode sim acontecer, mas pensa no melhor cenário e pensa no pior cenário. Se você passar por cima desse medo, tá bom? Essa é a minha dica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que tem mais uma só. Pra gente já ir pro final. A Neuza falou que não tem medo. Eu falei, nossa, que beleza, né? Que maravilha. O Diogo também é aluno, acho que ele é aluno da turma 4, né, Diogo? Não lembro. Diogo Dantas. Na consultoria, tenho medo de não conseguir transmitir o real valor e a qualidade do meu produto. Olha que legal. Olha que legal. Que legal não. Que não é que legal que ele tem esse medo. Mas, olha, ele é aluno. Ele tem medo de não conseguir transmitir o real valor e qualidade do meu produto. Gente, então assim, vamos lá. Medo de não conseguir transmitir o real valor e qualidade do meu produto. Primeira coisa que eu falo, né? Não existe resultado ruim, resultado errado para quem tem uma intenção positiva. Anota essa frase aí, gente, para vocês pensarem depois. Eu vou escrever aqui também, ó. Não existe resultado ruim, que seja o resultado errado, quando a intenção é positiva. Então, se eu tenho a intenção de transmitir o real valor e qualidade do meu produto, eu não vou ter um resultado ruim, ou errado, ou negativo. Vocês percebem? Por quê? Porque a minha intenção é positiva. A não ser que você não estude sobre produtos, que você não estude sobre técnicas de vendas, que você não estude sobre essas coisas. Desconectou aqui. Eu perdi as mensagens, mas tudo bem. Gente, então assim, não existe resultado ruim quando a intenção é positiva. Só de você demonstrar esse medo significa que você vai sempre estudar para sempre passar o melhor para o seu cliente. E ele é meu aluno, eu sei que ele faz isso. Entende? Então lá, as duas perguntas. O que acontece se eu continuar com esse medo? Eu não vou fazer um story, ou eu não vou fazer uma live, ou eu não vou fazer um post, porque eu tenho medo de não conseguir passar o real... De não conseguir passar o real valor para os meus clientes. Então eu não vou fazer. Ele continua naquele status quo. Agora, e se ele fizer? Qual que pode ser a pior coisa que pode acontecer? Pior cenário? Ele passar ali uma informação, talvez, que não esteja tão correta. Só que, para esse medo, a gente tem a técnica do cabide, que o Diogo tem lá dentro da plataforma, né? Então, eu estudo sobre o produto para passar a informação corretamente. E essa é o que eu quero dizer para vocês hoje, né? Estudo para passar da forma correta. E aí, o que acontece se eu passo por cima desse medo? Eu vou vender muito mais, né? Porque o meu cliente vai conhecer do meu trabalho, vai conhecer dos meus produtos, vai conhecer da minha consultoria, né? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Desconectou, depois ele voltou aqui. Vocês têm dúvidas sobre como superar esses medos? Contem pra mim. Dúvidas.
dos meus produtos pronta entrega. Muitas delas foram sobre estoque, né? E a gente falou um pouco sobre dívida também. Dúvidas? Olha, quem tá aqui é o Doxia, está aqui. Estaremos hoje à noite, né, Doxia, juntas para um super treinamento. Ai, eu já tô prontíssima. Olha, a Nelma falou, o meu primeiro vídeo teve o Pocou, ela teve um pouco de vergonha, hoje ela não tem mais. Parabéns, Nelma, tá vendo? Se ela continuasse com medo, ela não ia continuar não fazendo. Ela superou o medo dela, hoje ela não tem mais medo e ela consegue fazer as divulgações do trabalho dela. Qual seria o pior cenário para esse medo? Gente, quando a gente faz um vídeo, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Conta pra mim. No máximo, errar, dar umas coisas ali na garganta, né? Muito bacana. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra mim. Essas perguntas eu tô tirando aqui do box dos stories. Então, qual que vai ser o meu combinado com vocês para a próxima semana? Eu vou pensar num tema bem bacana aqui, dentre os temas que eu abordo, e eu vou abrir um box no domingo pra gente falar daquele tema na próxima segunda. Vamos? Vocês vêm comigo? Promete? Próxima segunda, meio-dia, aqui do Instagram. A Paula tá dizendo que tem medo de fazer, acho que é vídeo ou story, e ninguém assistir. Paula, a pergunta, o que acontece se você continuar com esse medo? Aí, se ninguém assistir, ninguém vai ter o que falar, tá tudo certo também, gente. O que pode acontecer se você fizer e esse medo se concretizar? O máximo que pode acontecer é você divulgar o seu trabalho, falar, olha, eu fiz um story, dá uma olhada lá, veja o que você acha. Para os seus clientes, aí você vai ter pelo menos uma visualização. Já pensou se eu tivesse medo de vir aqui falar com vocês? E aí, gente? Já pensou se eu tivesse medo de abrir o box de pergunta lá? E aí? A Kaline tá falando. É verdade, pra mim existem dois tipos de medo. Aquele que te paralisa e aquele que te impulsiona. Na verdade, a gente não pode deixar esse medo paralisar a gente. Se a gente pensar dessa forma... A Neide tá dizendo que perdeu o medo depois do guia. Se a gente pensar dessa forma, né? O que pode acontecer se eu ficar com esse medo? Normalmente eu continuo aqui no meu status quo, eu acabo não agindo. Um resumo da nossa live pra gente chegar no final, que eu acho que tá quase acabando, né? Comecei a medir pouquinho, tá quase acabando. Resumão da live de hoje. Resumão. Então, vamos lá. Eu tô com o meu papel aqui, só pra gente finalizar. Medo. O medo, eu trouxe um significado dele pra vocês, né? Segundo o dicionário, é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Através disso, o que eu faço? Eu pergunto se esse medo é real ou se esse medo é imaginário. Será que esse medo tá só dentro da minha cabeça? Baseado nisso, eu ensinei vocês, falei duas, mas ensinei três perguntas, né? Porque todas as perguntas que vocês foram colocando que vocês tinham medo, a gente trabalhou em cima delas. O que acontece se eu continuar com esse medo? Normalmente ele vai me paralisar. Ou o que acontece se eu passar por cima desse medo e realizar aquilo que eu tenho medo? E qual que é o pior cenário se eu realizar aquilo que eu tenho medo? Quando você se imagina no pior cenário, nossa, o pior cenário, eu lembrava, né? Eu tenho medo de voltar para casa dos meus pais com 24 anos. Eu voltaria, só que não aconteceu, né? E de bônus a gente falou sobre a palavra tentar. Tirem a palavra tentar do vocabulário de vocês. Tirem, não existe mais. Exclui a palavra tentar da cabeça de vocês. Vocês não vão tentar, vocês vão conseguir. É diferente, tá bom? E isso não tem nada a ver, como eu falei, de pensar positivo. Isso tem a ver de que não existe resultado negativo se você tem uma intenção positiva
em cima daquele determinado assunto. Ou seja, se a sua intenção é positiva, não vai ter resultado ruim, não vai ter resultado errado. Você pode não ter aquele resultado que você espera, muitas vezes, mas quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. Isso tem a ver com excelência. Pode ser que você não saiba exatamente como fazer, mas você vai buscar teorias, então você vai buscar aprender aquilo que você está fazendo, você vai colocar isso em prática cada dia mais e vai melhorando aquela prática. Combinado? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, alguns recados rápidos. Tem um aulão gratuito aqui de perfumaria no link da bio. E se você quiser continuar para fazer o curso fechado de perfumaria que eu tenho, você vai chamar a Jéssica ou o Douglas, eles estão com o WhatsApp, é 955306236, mas tá aqui o link também, tá bom? Na bio. Próxima segunda-feira, já anota aí, a gente vai falar sobre, não sei ainda. Me manda aqui inbox uma sugestão que eu vou pensar aqui qual que vai ser o nosso próximo, tá? Depois disso, a gente tem lá em francoto.com.br, que também tá aqui, os 10 maiores erros na venda direta, totalmente gratuito, 3 aulas falando só sobre erro. Para cada erro eu dou uma dica. Que mais falamos? Ah, sim, eu vou passar um resumo dessa live de hoje no Telegram e por e-mail. Se você ainda não faz parte do meu grupo no Telegram, tá aqui em cima também o link para você entrar no meu canal do Telegram, onde eu envio dicas, novidades, eu falo bastante. A pessoa gosta de falar, né, gente? Então eu falo ali, envio como se fosse um podcast e acabo fazendo. Eu acho que é isso. E vamos que vamos, bora pra cima, que essa semana vai ser maravilhosa. Vamos superar nossos medos? Vamos, eu tô cheia de medos aqui, mas eu vou com medo mesmo. E eu espero que depois que você tenha assistido essa live, que você vá com medo mesmo também. Tá tudo certo, o medo faz parte, porque somos seres humanos. Só que agora a gente sabe pensar sobre ele. Será que é real? Será que é imaginário? E o que pode acontecer se eu superar esse medo? Né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai ajudá-las também. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!